Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre a história e origem da Umbanda. A Umbanda é uma religião de origem brasileira que tem suas raízes no sincretismo religioso e na influência africana. Neste vídeo, vamos explorar as principais características que moldaram a história e a formação da Umbanda. Sincretismo religioso. A Umbanda é uma religião afro-brasileira que se originou a partir do sincretismo religioso entre diversas tradições. O processo de fusão de diferentes crenças e práticas religiosas ocorreu ao longo do século XIX e teve seu auge na década de 1920, quando a Umbanda começou a se consolidar como uma religião própria. O sincretismo religioso é um processo que consiste na fusão de elementos de diferentes culturas ou religiões, formando algo novo e único. No caso da Umbanda, as principais influências foram o espiritismo, o catolicismo, o candomblé e o kardecismo. Cada uma dessas tradições religiosas contribuiu com elementos que foram incorporados à Umbanda, como a crença na comunicação entre os vivos e os espíritos desencarnados, a utilização de imagens de santos e a crença nos guias espirituais. A Umbanda se destaca por ser uma religião inclusiva e democrática, que acolhe pessoas de diferentes origens e crenças. É uma religião que valoriza a diversidade e a união entre as diferentes tradições religiosas, criando uma espiritualidade única e original. Hoje, a Umbanda é uma das principais religiões afro-brasileiras do país, com milhões de praticantes em todo o território nacional e em outros países. Fundação da Umbanda. A fundação da Umbanda ocorreu na década de 1920, na cidade do Rio de Janeiro. O surgimento dessa religião foi resultado de um movimento de renovação das práticas religiosas afro-brasileiras, que buscavam se adaptar aos novos tempos e às mudanças culturais que estavam ocorrendo na sociedade brasileira. O grupo que fundou a Umbanda era composto por médiuns e praticantes de candomblé e espiritismo, que se reuniam em torno de um líder espiritual conhecido como Zélio Fernandino de Moraes. Esse grupo desenvolveu novas práticas e rituais religiosos, que combinavam elementos do espiritismo, do candomblé, do kardecismo e do catolicismo. Entre as principais características da Umbanda, destacam-se a incorporação dos guias espirituais, que são entidades espirituais que se comunicam com os médiuns e orientam os fiéis, a utilização de pontos cantados, que são cânticos e rezas que ajudam a criar um ambiente de paz e harmonia nos terreiros, e a organização hierárquica dos terreiros, que são as casas onde os fiéis se reúnem para cultuar seus guias espirituais. A Umbanda se tornou uma religião popular e difundida em todo o Brasil, e atualmente é reconhecida como uma das principais religiões afro-brasileiras. A sua fundação representa um momento importante na história religiosa do país, e evidencia a capacidade de adaptação e renovação das tradições religiosas afro-brasileiras. Oficialização da Umbanda. Durante a década de 1930, a Umbanda passou por um importante processo de oficialização e regulamentação por parte do governo brasileiro. Isso se deu em razão da perseguição que a religião sofria por parte das autoridades policiais, que a consideravam como uma prática ilegal e muitas vezes reprimiam violentamente seus terreiros. Em 1934, a Umbanda foi finalmente reconhecida como uma religião pelo então presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei nº 1202. Com isso, a prática religiosa passou a ter proteção legal e seus terreiros puderam se estabelecer de forma mais segura e organizada. Além disso, a regulamentação trouxe outras mudanças importantes para a Umbanda, como a obrigatoriedade do registro das entidades incorporadas e a proibição de práticas consideradas prejudiciais à saúde, como o sacrifício de animais. Essas mudanças contribuíram para a consolidação da Umbanda como uma religião reconhecida e respeitada no Brasil, e permitiram que seus praticantes exercessem sua fé de forma mais livre e segura. No entanto, ainda existem preconceitos e discriminações contra a religião, que luta constantemente por sua valorização e respeito. Expansão da Umbanda. A expansão da Umbanda a partir da década de 1940 foi um importante marco na história da religião. À medida que se difundia para outras regiões do Brasil, a Umbanda incorporava elementos e práticas que se adaptavam às diferentes culturas e tradições locais.
Dessa forma, a religião passou a ser mais diversificada e plural, enriquecida pelas contribuições de cada região. Uma das principais mudanças ocorridas nesse período foi a inclusão de práticas de cura e a utilização de ervas medicinais, que se tornaram elementos fundamentais da religião. As práticas de cura são realizadas pelos médiuns, que incorporam os guias espirituais e utilizam técnicas como passes e benzimentos para ajudar as pessoas que procuram ajuda. A utilização de ervas medicinais, por sua vez, é uma tradição presente em muitas religiões afro-brasileiras e tem sido cada vez mais valorizada na Umbanda. Além disso, a Umbanda também passou a incorporar entidades indígenas e caboclas, que representam a cultura e a espiritualidade dos povos originários do Brasil. Essas entidades são consideradas sagradas pelos praticantes da Umbanda e são reverenciadas por sua sabedoria e força espiritual. Com a expansão da Umbanda, a religião se consolidou como uma das principais religiões afro-brasileiras do país, com milhões de praticantes em todo o território nacional e em outros países. A sua pluralidade e capacidade de adaptação às diferentes culturas e tradições locais são algumas das características que a tornam uma religião única e diversa. Encerrando este vídeo, gostaríamos de saber o que você achou das características da história e origem da Umbanda. Você conhecia todas essas características da Umbanda? Você pratica ou já praticou? Compartilhe suas opiniões com a gente, não deixe de nos seguir e de dar like nesse vídeo. Agradecemos pela atenção e esperamos que você continue a explorar a riqueza cultural e espiritual do nosso país. Até a próxima!